18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior, e ela, Karime Leão. Bom, boa noite pra você. Boa noite pra você também sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aqui no 18 horas, um salve especial pra galera que nos acompanha ao vivo também no Instagram e no YouTube, no @18horas News. Salve, salve. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, quarta-feira. Investigação revela que garimpeiros pagavam propina em dinheiro e ouro dentro da prefeitura de Jutaí. E levantamento aponta que ramificações de crimes ambientais na Amazônia atingem 24 estados brasileiros com diversos crimes, entre eles o tráfico de pessoas. A Assembleia Legislativa aprova a lei que proíbe a instalação dos novos medidores da Amazonas Energia. O Tribunal de Contas do Amazonas suspende pregão do governo do estado por suspeita de irregularidade. 6 horas, 2 minutos. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, em quarta-feira, 20 de julho de 2022. Os destaques do dia você acompanha a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal fez operação contra o garimpo ilegal no Amazonas nesta quarta-feira. A polícia descobriu que garimpeiros pagavam propina dentro da Prefeitura de Jutaí para manterem a prática ilegal, ok? Segundo as investigações, a propina era paga em ouro ou em dinheiro, em cash. O grupo acreditava que assim manteria a fiscalização longe, a fiscalização afastada, Karime. Pois é, Carlão, e a operação aconteceu nas cidades de Manaus e Jutaí. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 medidas cautelares durante a operação chamada Uiara 3, contra uma organização criminosa que atua com garimpo ilegal e, segundo a polícia, tem praticado vários crimes ambientais na cidade de Jutaí e em outros municípios do Amazonas. Entre os alvos estão o prefeito da cidade, o Pedro Macário Barbosa, além de secretários e assessores municipais. Eles são suspeitos de cobrar propina de garimpeiros. E a Polícia Federal pediu o afastamento de funções públicas e acesso à Prefeitura de Jutaí, incluindo o próprio prefeito, além da cassação de autorizações de garimpos de minério ilegal. Carlão, e escuta esse levantamento com mais de 300 operações da Polícia Federal de repressão ao crime ambiental aqui na Amazônia revela que as ramificações da extração ilegal de madeira, mineração ilegal, agricultura e pecuária com questões ambiental e de desmatamento se relacionam com fraudes, crimes financeiros e tributários. Exatamente, Karime Leão. Segundo a pesquisa, 254 cidades brasileiras registram fraudes, crimes financeiros e tributários, tráfico de drogas e de pessoas, além de lavagem de dinheiro. Vamos aos detalhes desse assunto com a repórter Odinea Araújo. O crime ambiental na bacia amazônica está espalhado por 24 estados e 254 cidades do Brasil, de acordo com o estudo realizado pelo Instituto Igarapé. Segundo a pesquisa, as ramificações da extração ilegal de madeira, mineração ilegal, agricultura e pecuária, com questões ambiental e desmatamento, se relacionam com fraudes, crimes financeiros e tributários. Também se relacionam ao tráfico de drogas e de pessoas, lavagem de dinheiro, corrupção e organizações criminosas, posse de explosivos e crimes violentos, como o que vitimou o indigenista Bruno Araújo e o jornalista britânico Don Phillips no Vale do Javari. Esses dados fazem parte de uma análise extensa de mais de 300 operações da Polícia Federal de repressão ao crime ambiental na Amazônia Legal entre 2016 e 2021, feita por pesquisadores do Instituto Igarapé. As ramificações que os pesquisadores chamam de ecossistema do crime só não se estenderam a Alagoas, Pernambuco e Paraíba, mas os demais estados brasileiros estão todos envolvidos, inclusive o Amazonas. O Pará é o estado que mais aparece no mapeamento, com 83 operações da Polícia Federal. Rondônia ficou em segundo e o Amapá em terceiro lugar. As operações tiveram desdobramentos internacionais na Guiana Francesa e Venezuela, Suriname, Colômbia, Paraguai e
Bolívia. De acordo com a cientista política Ilona Sabot Carvalho, presidente do Instituto Igarapé, o lugar do crime ambiental é a Amazônia Legal, que sofre maiores impactos, mas os desdobramentos ultrapassam suas fronteiras. Existem várias Amazônias, então como entender o que está acontecendo por lá? A partir dessa constatação, a gente criou uma tipologia para termos definições compartilhadas sobre o crime ambiental nesses distintos países, partindo aí de motivações econômicas, de uma perspectiva sociológica, não só legalista, mapeando essas conexões, muitas vezes de atividades legais, mas com atividades irregulares e ilegais, os seus impactos ambientais e impactos sociais. Em seguida, a gente começou esse mapeamento de crimes ambientais e de estratégias, obviamente, para prevenir e reduzir os mesmos. Então, além de publicações, estudos de casos que vão sair em breve, a gente lançou uma versão inicial da plataforma Ecocrime para, a partir de dados, mapas e histórias, a gente melhorar o entendimento sobre a dimensão do crime ambiental, suas conexões com redes criminosas e crimes comuns da região. Ilana lembra que no caso da pecuária, por exemplo, hoje a pressão para exportar carne livre de desmatamento força a rastreabilidade da cadeia. Mas as rotas do crime ambiental amazônico revelam a complexidade das cadeias produtivas com passivo de desmatamento e permeadas por outros ilícitos ambientais e não ambientais. Ainda de acordo com a presidente do Instituto Igarapé, 45% das operações da Polícia Federal se concentram em áreas protegidas e em terras indígenas, mas a grande pressão do desmatamento e grilagem de terras acontece em terras devolutas e não destinadas. A Amazônia é a nossa salvação. Então, a gente precisa prevenir e reduzir crimes ambientais nesse bioma. Eu acho que isso é uma preocupação central e precisa ser de todos nós. Isso porque sabemos, que a bacia amazônica está rapidamente se aproximando de um ponto de inflexão, tido como irreversível, e o que acontece na Amazônia já impacta o nosso cotidiano. Então, vamos ver o exemplo aí do dia que virou noite em São Paulo, da crise hídrica que se aproxima, e tem também implicações nacionais, regionais e planetárias. A intenção desse estudo, que faz parte de uma série, é entender melhor a dinâmica, o escopo e a escalada dos crimes ambientais na Amazônia. A partir daí, a intenção é ajudar a promover melhorias nas políticas públicas. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o sociólogo Luiz Antônio Nascimento analisou esse levantamento do Instituto Igarapé. Vamos ouvir o que ele disse. O relatório do Instituto Igarapé, ele tem um elemento extremamente importante para conhecimento e formação de opinião em relação ao crime, os crimes ambientais corridos na Amazônia. Por óbvio, nós todos aqui da região sabemos que esses crimes não são crimes endógenos, não são crimes provocados e produzidos e realizados só dentro da Amazônia. A Amazônia ela faz parte de uma cadeia econômica, faz parte da dinâmica do capitalismo, numa perspectiva da globalização da economia, que obviamente a região é uma região de investimentos, lícitos e ilícitos, numa perspectiva de geração de riqueza, igualmente lícita e as ilícitas. O que o relatório nos indica é que o combate ao desmatamento da Amazônia, o combate aos crimes ambientais da Amazônia, precisam ser ações de Estado, para mais do que ações de governo ou ação dessa ou daquela polícia, ou dessa ou daquela agência, Secretaria de Meio Ambiente. Por óbvio que é importante que essas secretarias atuem, obviamente. Agora, é importante que essas atuações sejam articuladas. É importante que uma Secretaria de Política Fundiária, por exemplo, uma Secretaria de Política Ambiental, atue numa dada região em cooperação, em articulação com a Polícia Federal e com outros órgãos. Esse acho que é um aspecto. Um outro aspecto importante do relatório é apontar para a necessidade de a sociedade civil, em especial aquela que é a consumidora dos produtos da Amazônia, resultado de crimes ambientais, que essa sociedade civil assuma o teu grau de responsabilidade, assuma a sua responsabilidade
para dizer não aos produtos que são gerados na Amazônia e que não têm certificação, né? Vai desde do empresário que está construindo a tua casa dos sonhos até o consumidor do supermercado que precisa perguntar de onde vem a carne. De onde vem essa carne? Né? Qual a certificação, qual a certeza que eu estou comprando a carne de um boi de uma região que está, de uma área, de uma fazenda que tem licenciamento ambiental, que tem certificação socioambiental e que não é uma área de grilagem ou uma área de conflito. Nesse aspecto, eu acho que é importante que ou a própria Instituto Igarapé ou outros parceiros possam gerar essas certificações, não é? No mínimo gerar a espacialização, assim como você tem as certificações de origem, de certificado de origem, é preciso que as pessoas saibam, olha, esse boi que está saindo, ele está saindo de uma região de área de conflito, área de invasão de terra indígena. Você vai comprar esse boi? Você vai consumir esse cacau que veio de uma área de desmatamento da Amazônia? Por outro lado, ou ainda sobre esse aspecto, não necessariamente em oposição a esse, o que fica claro é que quando você faz a identificação dessas áreas, você faz a identificação dos agentes envolvidos, você vê o rastro que é o resultado de um governo errático, de um governo corrupto e de um governo criminoso sob todas as faces, né? Os dados coletados pelo Instituto Igarapé indicam que os dados são referentes a 2016 e 2021, quer dizer, desde o governo, desde a derrubada da presidenta Dilma, a ascensão do Temer, que começa, Michel Temer, a abrir as porteiras e o governo Bolsonaro escancara as porteiras, deixando as porteiras a boiada passar. Né? Então é preciso saber que esse crime, que tem essa ramificação, são crimes praticados sob a governança ou a ausência de governo do governo Bolsonaro. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 13 minutos, você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos falar sobre a crise na saúde pública. Olha só, o Ministério Público investigou e confirmou o abandono em maternidade do Alvorada, de responsabilidade do governo do Amazonas. Foram confirmados vários problemas na estrutura do prédio, principalmente na parte elétrica. Exato, e o Ministério Público deu prazo para que a Secretaria de Saúde do Estado resolva os problemas. Caso contrário, vai entrar na justiça contra o governo do Estado do Amazonas. A questão é grave, Carlão, porque coloca em risco a vida de todos os pacientes, as mamães, os bebês, além dos próprios profissionais que trabalham lá. Karime, olha só, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, Mário Viana, diz que a maternidade do Alvorada não é a única a ter problemas na falta de estrutura. Algumas, inclusive, não dispõem sequer de exames de ultrassonografia. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. As denúncias que chegaram à Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública são de que a maternidade Alvorada é um local insalubre, ou seja, que coloca em risco a saúde já fragilizada de pacientes e dos próprios trabalhadores. A situação é mais perigosa no laboratório da maternidade, mas todo o local tem falha constante no ar-condicionado e em outros equipamentos devido a problemas severos na instalação elétrica. A promotora de Justiça, Cláudia Maria Raposo da Câmara, titular da especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública, recebeu a denúncia e, segundo ela, constatou a situação precária da maternidade. O Ministério Público conseguiu, sim, apurar a veracidade da denúncia. Realmente, a maternidade do Alvorada tem problemas estruturais e na parte elétrica graves. Agora foi instaurado esse procedimento e nós vamos tentar resolver administrativamente essa questão, solucionando esses problemas, esperando que a Secretaria de Saúde adote providências para sanar as irregularidades.
O Ministério Público deu um prazo para que a Secretaria de Saúde do Estado repare a estrutura da maternidade Alvorada, especialmente a fiação elétrica. Se o problema não for corrigido, de acordo com a promotora de justiça Cláudia Raposo Câmara, o Ministério Público vai entrar com ação na Justiça contra o governo do Estado por colocar em risco a saúde de pacientes e funcionários. Uma das irregularidades, inclusive, é na instalação elétrica, que é um problema grave, né? E se não for possível, administrativamente, nós conseguirmos sanar as irregularidades, o Ministério Público terá que judicializar. Mas os problemas nas maternidades não se limitam à do Alvorada, de acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas. Segundo o presidente do CIMIAM, Mário Viana, o déficit no atendimento materno-infantil no Amazonas é enorme. A maioria das maternidades da capital vivem com sobrecarga, né, com os leitos cheios, né, bebês recém-nascidos no centro cirúrgico, porque nem sempre há vaga nas UTIs neonatal, né? E essa é uma realidade pior, com certeza, no interior. O que eu considero mais grave no momento é que o governo do Estado, né, não satisfeito com esse déficit de leitos nas maternidades, começa a desmontar, né, no interesse de licitações questionáveis, né, de que tem que se colocar na atividade, né, e na gestão pessoas que só têm a amizade a oferecer e não têm qualificação técnica, né? Até o fechamento da reportagem, o governo do estado não se pronunciou sobre os problemas estruturais nas maternidades do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a grande questão aqui é saber o porquê um estado que arrecada mais de 14 bilhões de reais não consegue amparar a população. Não consegue aplicar esse dinheiro público, nosso, meu dinheiro, seu dinheiro, em benefício de toda a sociedade. As áreas mais importantes para o cidadão, saúde, educação e segurança, são alvos constantes de irregularidade e abandono, como esse caso da maternidade do Alvorada. Cadê o plano de governo para o desenvolvimento do Estado, gente? É preciso que tenha uma política pública de desenvolvimento e não uma política assistencialista, que distribui dinheiro sem desenvolver a economia do Estado, né, Carlão? Carimilhão, a pergunta é exatamente essa aí que, né, você fez e que todos nós fazemos constantemente, toda hora aqui no 18 horas. Onde está o nosso dinheiro? O dinheiro do contribuinte, o dinheiro público. São mais de 14 bilhões de reais arrecadados pelo governo e a população não recebe em troca os benefícios que deveria, que é de direito. Não tem tratamento digno e serviço digno. Onde estão aí sendo gastos esses bilhões? E as denúncias e ações da justiça revelam que esse dinheiro não é gasto em segurança, saúde e educação. Isso é o básico que tem. E era para ser aí, né? Que é principal, segurança, saúde e educação. Quem passa dificuldade na hora de agendar uma consulta médica, na hora que precisa de um remédio, de uma cirurgia, sabe que essa questão aí, que essa questão é importante, essa gestão não investe no que deveria investir para o bem, né? O nosso bem, o bem da população. São essas as denúncias que recebemos diariamente aqui no 18 horas. 18 horas. E agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Vamos começar falando sobre eleições 2022. Nova pesquisa aponta que diminuiu a diferença, aliás, entre o candidato Lula e o Bolsonaro. Cadu, traz pra gente mais informações sobre essa nova pesquisa eleitoral. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Karine, a nova rodada de pesquisa da Poder Data aponta uma reação agora expressiva do presidente Bolsonaro, que aparece com 37% das intenções de voto, 6 pontos abaixo do ex-presidente Lula, que tem 43% dos votos, resultado da pesquisa estimulada da Poder Data. Essa diferença aí de 6 pontos percentuais, Karine, é a menor registrada entre Lula e Bolsonaro desde o mês de abril.
E o motivo da subida de Bolsonaro, claro, foi a redução de preço dos combustíveis e também a aprovação da PEC Kamikaze, que a partir de agosto vai aumentar o valor do Auxílio Brasil, o valor do Vale Gás, vai garantir voucher aos caminhoneiros e taxistas, vai destinar recurso às empresas de transporte coletivo para assegurar o transporte gratuito de idosos, enfim. Todas essas medidas em plena campanha eleitoral. Então é muito provável, Karime, que Bolsonaro siga avançando nas próximas pesquisas até outubro. A expectativa é de uma evolução dele pequena, porém progressiva, ante a estagnação de Lula, que segue na casa dos 40% dos votos. E, apesar disso, ele segue liderando, né? E a meta de Bolsonaro é levar a disputa para o segundo turno, eliminando qualquer possibilidade de Lula liquidar a fatura no primeiro turno. E falando em segundo turno, Karime, essa mesma pesquisa Poder Data aponta Lula com 51% dos votos e Bolsonaro com 38%. Diferença aí de 16 pontos percentuais, bem maior em relação ao cenário desenhado de primeiro turno. Politicamente falando, o governo Bolsonaro teve importantes avanços, como eu falei, a redução do preço dos combustíveis e a ampliação de programas sociais em plena época eleitoral. Mas o que pontua contra a campanha dele é o discurso ideológico, que alimenta apenas os grupos dele, os fiéis, os eleitores fiéis. O discurso de fraude eleitoral não está convertendo em votos novos eleitores, estamos falando disso. O encontro de Bolsonaro com os embaixadores, que vem sendo dito aí nos bastidores como um tiro no pé, segue rendendo críticas e obrigando as instituições a se posicionarem. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Investigações, órgão estratégico, inclusive para a família do Bolsonaro, emitiu uma nota hoje apoiando a lisura e a segurança das urnas eletrônicas. A Embaixada dos Estados Unidos, país base da extrema-direita trumpista, também emitiu nota em favor do sistema eleitoral conduzido pelo TSE. Os americanos não vão apoiar, pelo menos publicamente, uma ameaça às eleições no Brasil, sendo que eles estão em meio à apuração da invasão à Casa Branca no dia 6 de janeiro. Então, pouco a pouco, Karime, Bolsonaro vai perdendo o apoio das instituições parceiras, ficando sozinho na saleta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com Augusto Aras, que está sumido, né, está de férias, e com os militares. E sobre esse caso, Karime, o STF anunciou hoje à tarde que a ministra Rosa Weber vai ser a relatora da ação movida pelos partidos de oposição que acusam o presidente Bolsonaro de ter cometido crime de responsabilidade ao mobilizar a estrutura pública federal para proferir mentiras e leviandades sobre o processo eleitoral. Para a gente não esquecer da terceira via, Karime, nessa pesquisa Poder Data, antes de finalizar essa partezinha aqui, Ciro Gomes aparece com 6% dos votos. E Simone Tebet tem 3% dos votos. Não cresceu ainda, né? Já já a gente fala sobre esses dois. Karime e Carlão. Cadu, olha só, você tem detalhes aí sobre o caso do diretor da Caixa que foi encontrado morto dentro da sala onde ele trabalhava? Será se foi suicídio? Suspeita-se, né? Suspeita-se, Carlão. Esse fato horrível aconteceu no edifício matriz da Caixa, no setor bancário sul. Sérgio Ricardo Faustino Batista, ele tinha 54 anos e era diretor de controles internos e integridade da Caixa, ou seja, ele era uma espécie de corregedor. Na gestão de Pedro Guimarães, que pediu demissão no mês passado, após denúncias de assédio moral e sexual, Sérgio era membro da diretoria do banco e assessor direto de Pedro Guimarães. Ele foi encontrado morto ontem à noite, após o fim do expediente, em uma área externa do prédio da Caixa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal e as primeiras informações apontam para suicídio. Talvez possa evoluir o caso aí nos próximos dias. Carlão, Sérgio foi mantido no cargo pela nova presidente da Caixa, a senhora Daniele Marques, apesar dele ter envolvimento direto no escândalo do assédio sexual, porque nos bastidores acusam ele de ter acobertado Pedro Guimarães. Os colegas de trabalho alegam que ele não tenha resistido à pressão e tirado a própria vida. O clima dentro da Caixa, Carlão, conversei com alguns colegas lá, algumas fontes, inclusive, é de tristeza e também, principalmente, de perplexidade. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal emitiu uma nota hoje de pesar, mas também afirmando que as recentes lideranças do banco, a Caixa, deixaram os funcionários doentes
e a morte de Sérgio foi prova do ambiente de hostilidade. Essa situação agora de tragédia, Carlão, mergulha a alta gestão da Caixa Econômica em uma profunda crise difícil de ser resolvida, pelo menos esse ano. Agora falando de outro caso, né? O do assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, o Marcelo Arruda, o Ministério Público do Paraná denunciou o agente penal Jorge Guaranho pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Interessante desse caso, Karime e Carlão, é que o Ministério Público divergiu da conclusão da Polícia Civil, identificando motivação política no assassinato. Ou seja, os promotores concluíram que o crime teve motivação fútil por preferências político-partidárias antagônicas. Com isso, Carlão, esse é um dos principais crimes políticos ocorridos no país esse ano por conta das eleições. E cheio de fatos estranhos, como o suposto suicídio também do vigilante Claudinei Squarcini. Foi ele que acessou as câmeras do clube onde acontecia a festa de Marcelo Arruda e passou as imagens para Guaranho e foi lá tirar satisfação com Marcelo Arruda, dando início a todo esse crime que resultou nessa tragédia terrível. Carlão e Karime. Bom, Cadu, nossa, a gente fica sem fôlego aqui para falar. Parece uma conspiração, né, Karime? Apesar de tudo, são pessoas que morreram e a gente tem que ter respeito, né, pelas famílias e amigos dos que ficaram. Bom, Cadu, vamos voltar a falar de eleições 2022. É claro que tudo tem a ver com eleições este ano, todos os assuntos têm a ver com as eleições deste ano. Está aberta a temporada aí de convenções partidárias e o PDT faz a convenção aí para anunciar a candidatura de Ciro Gomes, candidato à presidência da República. Conta mais pra gente. Exatamente, Karime. Começou hoje o período autorizado pelo TSE para a realização das convenções partidárias, que vai até o dia 5 de agosto. E Ciro Gomes, do PDT, abriu os trabalhos, né? O partido realizou hoje à tarde, aqui em Brasília, a convenção nacional, atraindo um público pequeno em frente à sede do partido, que fica atrás da Câmara dos Deputados. No discurso, ele fez uma referência à pré-candidata pelo PDT ao governo do Amazonas, a senhora Carol Braz. Vamos ouvir. Quero cumprimentar a essa mulher extraordinária que vem da causa do povo, na luta da justiça e que governará um dos estados mais complexos, de onde sai 8% da produção industrial do Brasil, embora tudo se faça contra o Amazonas. Carol Braz, é uma honra correr os igarapés da nossa linda Manaus até Tabatinga, aonde praticamente a holding do crime hoje nega a existência do Estado soberano brasileiro. 18 horas. A gente acompanhou então a fala do agora pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, nas convenções do PDT. Cadu. Karime, foi um evento dentro do esperado, né? Ciro Gomes fez críticas a Lula, a Dilma Rousseff, a Bolsonaro, afirmou que se for eleito não vai se candidatar à reeleição e manteve a promessa de tirar o nome do eleitor do SPC, mas dizendo que vai estimular medidas de renegociação das dívidas. Agora segue o mistério com relação ao vice. Ciro Gomes não deu pistas sobre quem vai ser o vice na chapa. Como o PDT está sozinho nessa pré-campanha, ele deve ter um vice do PDT, tendo isso aí uma chapa puro sangue. Mas isso deve ser divulgado até o dia 15 de agosto, quando vai ser o prazo final. Amanhã é a convenção do PT, que vai anunciar oficialmente a chapa Lula-Alckmin. Vai ser um evento pequeno lá em São Paulo. A intenção é não chamar a atenção, somente lá no dia 16 de agosto, que estão prometendo um grande evento também lá em São Paulo. No dia 23, sábado, vai ser a convenção do partido Avante, que vai sacramentar aí a candidatura de André Janones. A gente falou sobre ele um pouquinho, ele é campeão de redes sociais, um deputado bem maluco, bem atuante, ele é aquele cara que fala pelo povo, para o povo, ele não tem um discurso muito alinhado, mas é um maluco aí. Então, mas ele tem o apoio de praticamente toda Minas Gerais, então ele é um campeão, tá aparecendo nas pesquisas, enfim. No domingo vai ser a convenção do PL, que vai anunciar a candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Ele deve anunciar nesse evento, provavelmente, o vice na chapa, que deverá ser o general Braga Neto. Esse evento mal aconteceu, Karime, já sofreu ataques dos opositores. O PL colocou um link na internet
para as pessoas acessarem o ingresso, né, para assistir esse evento, essa convenção que vai ser no Maracanãzinho, lá no Rio de Janeiro. Só que vieram os opositores, entraram na internet e tiraram os ingressos todos, para esvaziar o evento. E aí gerou uma complicação danada. O Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente, ele foi na internet e disse que esses ingressos aí não importam, é importante que o público vá e que as pessoas lotem o estádio, que tem capacidade para 10 mil pessoas, que se não se lotar muito, tem espaço lá fora para as pessoas assistirem por um telão que vai ser colocado lá. No dia 29 vai ser a convenção do MDB, que vai ratificar a candidatura da senadora Simone Tebet. Ela está ali, resistindo com apoio de Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB. Eles dois ali estão na luta, tentando colocar ela nessa liderança, mantê-la como pré-candidato, como candidata final, né? Apesar a revelia aí do desinteresse do grupo, dos caciques do MDB, também os quais incluem aí o senador Eduardo Braga, que estão virando o barco lá pro ex-presidente Lula. Inclusive, a estratégia desses caciques é se unirem ao PT, a Lula, justamente alinhando o tempo de TV, o recurso do partido, para tentar liquidar a fatura no primeiro turno. Essa é a intenção. Quem está atrapalhando é Simone Tebet. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, valeu, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 18 horas. Olha só, o governo de Wilson Lima está sendo marcado por denúncias de irregularidades. Vamos lembrar o caso denunciado aqui no programa 18 horas da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho no pico da pandemia. E por esse caso, o governador é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado pelo Ministério Público de crimes como dispensa irregular e fraude de licitação, peculato e de ser chefe de uma organização criminosa no estado, Karime. Pois é, Carlão, agora o Tribunal de Contas do Amazonas identificou mais um caso suspeito de irregularidade e suspendeu o pregão feito pela empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazon Tour. A denúncia é de uma das empresas concorrentes, e diz que a vencedora ofereceu o serviço 300% mais caro. E quem traz os detalhes sobre mais essa denúncia é o repórter Hector Silva. O auditor do TCE, o Tribunal de Contas do Amazonas, Mário Filho, suspendeu um pregão realizado pela Amazonas Tour, a empresa estadual de turismo do Amazonas, na última segunda-feira por possíveis irregularidades. A denúncia diz que a empresa vencedora do certame, a Webbox Comunicação Visual, apresentou proposta à Amazonas Tour avaliada em R$ 838 mil, valor 300% maior que a denunciante, a empresa gráfica e editora Rafaela Limitada, que trouxe um orçamento de R$ 275,3 mil, bem abaixo da vencedora e que, no entanto, foi desclassificada por erros formais na documentação, como a ausência da numeração das páginas na proposta de preços. A empresa gráfica e editora Rafaela Limitada informou ainda na denúncia que a empresa vencedora do pregão também cometeu erros formais, como endereço incorreto, mas para tal falha foi dada a oportunidade de correção pela organização do pregão. O auditor Mário Filho informou que precisa analisar o caso com cautela e que, devido às possíveis irregularidades encontradas, o pregão deve ser suspenso para que não cause danos à administração pública. O professor de Direito, Herbert Almeida, explica como funciona a licitação na modalidade pregão. O critério de julgamento, também chamado de tipo de licitação no pregão, ele obrigatoriamente será o de menor preço, mas vamos com calma, já vou fazer um detalhezinho disso. A Lei 10.520, se você passar ela do início ao fim, você só vai olhar lá, só vai observar o critério de menor preço, é o único que teoricamente cabe no pregão. Só que no âmbito federal, o decreto 10.024, que é o seu regulamento, prevê um outro critério de julgamento, chamado de maior desconto. Aí
muita gente pergunta, professor, como que a lei fala que é só o menor preço e o regulamento coloca menor preço e maior desconto? É que, na verdade, o maior desconto é uma forma de você alcançar o menor preço. Vou te explicar. O que interessa no pregão é eu pagar menos, né? Eu quero adquirir uma caneta para quadro branco. Vai vencer aquela empresa que apresentar a caneta que atenda às minhas exigências e que tenha o menor preço. Eu quero adquirir medicamentos. Vai vencer a empresa que ofertar aquele medicamento naquelas condições pelo menor preço. Mas imagine que a administração, ao invés de instituir o menor preço, ela coloca uma tabela de referência e diz o seguinte: olha, vai ganhar quem me der o maior desconto sobre essa tabela. Por exemplo, uma tabela oficial de preços de medicamentos, a tabela FIP para aquisição de veículos. E na hora que a gente começa a analisar o seguinte: se o valor é X, vence quem der o maior desconto, consequentemente vai ser aquele que vai permitir que a administração pague mais barato. Se um oferta um desconto de 10% sobre 100 e esse é o meu maior desconto, significa que eu vou pagar 90 e foi o desconto que permitiu que eu pagasse o preço mais baixo. Então, na prática, maior desconto é só uma variação do menor preço. A reportagem do 18 Horas também procurou a Amazonas Tour, que informou por meio de nota que a empresa ainda não foi notificada oficialmente pelo TCE sobre a questão, mas prestará todas as informações necessárias solicitadas pelo Tribunal de Contas. Eles dizem ainda na nota que a licitação ocorreu de forma regular e observando todos os preceitos do certame. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. São 6 horas e 36 minutos. Você no melhor do Mix do Brasil. Os destaques do dia até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 Horas. E daqui a pouquinho você vai saber. Entra em vigor a lei que proíbe a instalação dos novos medidores da Amazonas Energia. O nosso assunto é em instantes, hein? 18 Horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta e já entrando aí na madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. As chances de chuva são de 67%. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 41% e 80%. Mix. O Amazonas registrou um aumento de 412% no número de novos casos de Covid-19 nos primeiros 15 dias do mês de julho, em comparação com o mesmo período do mês de junho. Os dados são dos boletins da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Karime. Exato, Carlão. Ainda de acordo com os boletins, o número de mortes também subiu de 1 para 3 nesse mesmo período. Só de ontem para hoje, o Amazonas registrou 1.276 novos casos da doença. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes pra gente. A pandemia de Covid-19 voltou a castigar o Amazonas. O estado registrou um aumento de 412% no número de casos de Covid-19 nos primeiros 15 dias de julho, em comparação com a última quinzena do mês de junho. Os dados são dos boletins da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Segundo a FVS, de 16 a 30 de junho deste ano, o Amazonas registrou 1.962 casos de Covid. Durante esse período, foi contabilizada uma morte em decorrência da doença. Já entre os dias 1º e 15 de julho, o órgão detectou 10.049 casos de coronavírus no estado e o número de mortes subiu de 1 para 3. A alta no número de casos fez com que o governo do Amazonas reclassificasse a pandemia que estava na fase verde, ou seja, de baixo risco de transmissão da doença, para a fase laranja, na qual o órgão de saúde classifica com uma proliferação do vírus mais acentuada. Apesar do aumento de casos e mortes pela doença, o Amazonas não obriga mais o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados e flexibilizou em 100% as atividades comerciais. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, ao invés de salvar vidas, as autoridades do Amazonas seguem exterminando seu próprio povo, sem qualquer pudor de negar até hoje o efeito protetor de medidas como o uso de máscaras e do distanciamento físico para limitar a disseminação viral.
E agora a gente está vendo, infelizmente, acontecer o que aconteceu 1, 2, 3 e agora 4 vezes seguida, né, com a mais lamentável negligência sanitária, né, das autoridades do estado do Amazonas, né, que infelizmente mergulham o estado e os municípios mais uma vez em uma nova onda de contágios, né. A vacinação, obviamente, tem sido o nosso principal aliado, porque com a vacinação é muito possível você conseguir evitar quase todos os casos graves e as mortes por Covid-19, mas uma parcela escapa, né? Além daquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina, as pessoas que estão com vacina, com esquema vacinal incompleto ou sem dose de reforço. Então, acreditar somente ou depositar melhor as fichas somente na vacinação é um erro que foi cometido de forma bastante, digamos, complicada, né, pelas autoridades sanitárias do Amazonas. Como forma de prevenção, no interior do estado, pelo menos 5 municípios já determinaram o retorno do uso de máscaras. São eles os municípios de Barreirinha, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, Humaitá e Boa Vista do Ramos. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 1.276 novos casos de coronavírus e, segundo a FVS, não houve registro de novas mortes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, entra em vigor no Amazonas a lei que proíbe a instalação dos novos medidores da Amazonas Energia. A lei que proíbe a instalação dos contadores do sistema de medição centralizada, os chamados medidores inteligentes, foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Amazonas e entrou em vigor na terça-feira, que foi dia 19, Karime. Exato, e o novo equipamento foi alvo de denúncias, muitas denúncias de irregularidades pelos consumidores. A instalação chegou a ser proibida e liberada pela Justiça em várias decisões liminares. Agora o repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre o assunto. A Assembleia Legislativa do Amazonas promulgou nesta semana a Lei 5.981 de 2022, que proíbe a concessionária de energia elétrica Amazonas Energia de instalar no Amazonas os medidores do Sistema de Medição Centralizada SMC, ou Sistema Remoto Similar, conhecidos popularmente como medidores aéreos, que vinham sendo motivo de reclamações e protestos por parte da população de Manaus. De acordo com a Assembleia Legislativa, a edição da última terça-feira do Diário Oficial do Legislativo traz a publicação da lei, que passa a vigorar imediatamente. A medida causou um conflito entre Legislativo e Judiciário, já que no último dia 6 de junho, o TJM, Tribunal de Justiça do Amazonas, informou que uma decisão liminar do desembargador Ayrton Gentil determinou que a Assembleia não faça a remessa do então projeto de lei número 267 de 2022, que proíbe concessionárias de energia elétrica e de água de realizarem a instalação dos novos medidores, o que caracterizaria ato ilegal e abusivo do Legislativo. A reportagem do 18 horas então procurou o deputado estadual Sinésio Campos, do Partido dos Trabalhadores e presidente da CPI da Amazonas Energia, que disse não haver nenhuma irregularidade na nova lei. A própria Amazonas Energia colocou hoje uma nota ciente da aprovação. Agora ela continua batendo na tecla que essa lei beneficia quem curte energia, quem faz o gasto. E a CPI demonstrou que não é nada disso. Foi identificado o gasto que essa empresa faz. No que diz respeito a liminar que a Justiça procedeu, não tratava do projeto de lei. Simplesmente, que você vê, era somente que a Assembleia não enviasse para o Executivo, certo? Só que a Assembleia já tinha enviado. A liminar não tinha eficácia, porque foi temporânea. Quando ficou lá os 15 dias no Executivo, o Executivo, que teria até sexta-feira, era que o governador tinha até sexta-feira para sancionar ou vetar, ele tinha o poder do veto. Vendo a questão da PGE, vendo a questão algum vício legal que pudesse implantar,
ele não encontrou e não se posicionou. Quando isso acontece, volta para a Assembleia, quando não tem manifestação do Executivo, e a Assembleia pode promulgar de forma tática. E ela mesmo assim, aguardaria 48 horas, caso o Executivo reavaliasse depois de 15 dias, pudesse ainda sancionar. Por isso que levou até segunda-feira. Como não teve manifestação também nas 48 horas. Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira, dia 20, a concessionária Amazonas Energia disse que lamenta a promulgação da lei que proíbe a instalação de medidores aéreos e que o Legislativo está se valendo de alegações inverídicas para defender práticas ilegais. A nota diz ainda que a empresa tomou as medidas para combater a criminalidade. A nota diz ainda que o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, apresentou resultado positivo em perícias solicitadas pela própria Assembleia Legislativa e classifica o projeto de lei que se tornou lei como inconstitucional. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Ontem nós falamos aqui sobre a pesquisa eleitoral que aponta o candidato amazonino Mendes como preferência dos eleitores, vencendo os 2 turnos, o primeiro e segundo turno das eleições aqui para o governo do estado. Artemisa, como é que essa pesquisa, como é que esse resultado repercutiu na classe política aqui do estado? Boa noite. Karime, repercutiu bastante e favoravelmente ao pré-candidato amazonino Mendes. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Muita gente, inclusive, comentou que amazonino do Partido Cidadania já está eleito. Mas a gente sabe que a pesquisa mostra o resultado do momento, né? E se fosse hoje, sim, ele já estaria eleito tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Repercutiu também no meio político, como você disse. O deputado Wilker Barreto comentou, ele que está em Tonantins, interior do Amazonas. E também o pré-candidato ao Senado, Arthur Neto, comentou também. Mas eu volto daqui a pouquinho para falar deles. Antes, o articulista político Breda Ousani comentou sobre a grande questão do momento. Quem vai disputar o segundo turno com Amazonino Mendes? Vamos acompanhar. Segundo dados da pesquisa, o ex-governador amazonino Mendes estará no segundo turno com uma votação consolidada de mais de 30% dos votos. A segunda vaga me parece que é uma questão que nós temos que analisar ainda, porque essa semana o senador Eduardo Braga recebeu apoio do ex-presidente Lula, que concorre às eleições presidenciais e que é uma força política no interior do estado do Amazonas. Ao mesmo tempo, na capital, nós temos o prefeito Davi Almeida apoiando publicamente, com muito gosto, ao que parece, o governador Wilson Lima. Então, uma questão que nós teríamos que apurar posteriormente é qual apoio pesará mais, do presidente Lula ao senador Eduardo Braga ou ao prefeito, ou o apoio do prefeito Davi Almeida ao governador Wilson Lima. Quem estará nesse segundo turno com Amazonino Mendes? 18 horas. Acompanhamos então o articulista político Breda Ousani. Outros pontos precisam ser ponderados também, né? Não somente o apoio. E para a gente relembrar, o resultado foi divulgado ontem, terça-feira, pelo Instituto Eficaz. O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, ele lidera as intenções de voto tanto na capital quanto no interior do Amazonas. E na pesquisa estimulada, ele está em primeiro lugar com 32%. O atual
atual governador do Amazonas, Wilson Lima, com 23,1%, e o senador Eduardo Braga, com 16%. E agora, voltando ao comentário, né, o que repercutiu no meio político, o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, que está no município de Tonantins, interior do Amazonas, como a internet estava bem ruim, ele não conseguiu enviar áudio, mas mandou nota. E ele disse o seguinte: a experiência e a capacidade do ser humano em fazer, realizar, agir e proteger as pessoas são habilidades que tomaram ainda mais importância para o povo nos últimos tempos, principalmente após o caos da pandemia da Covid-19. E isso o amazoniano Mendes tem de sobra, sempre demonstrou muita competência em lidar com as prioridades e necessidades do cidadão. O Wilker segue dizendo que acredita que os dados comprovam essa confiança do povo e também a insatisfação com um produto que foi vendido como novo, mas que decepcionou muita gente. Ele diz ainda, aliás, mais que isso, a falta de gestão prejudicou e penalizou o Amazonas. Já o pré-candidato ao Senado, o Arthur Neto, que também está em primeiro lugar na pesquisa, ele comentou a colocação dele e ainda de amazonino. Ambos fazem parte da mesma federação. Vamos acompanhar então. Olha, eu tenho visto muitas pesquisas, no meu caso específico, sempre na frente, e envolvendo o capital, aí sem dúvida nenhuma, envolvendo o interior, o que surpreende a muitos, do mesmo jeito. E fiquei muito feliz pelos resultados do governador, que se sai vitorioso no primeiro e no segundo turnos. E a gente sabe que a eleição é o dia, o retrato daquele dia, retrato daquele momento. Mas eu vejo que é algo que tende a se consolidar. Estou muito feliz porque, poxa, já fizeram umas 20 pesquisas de pessoas que eu nem conheço, não sei qual é a procedência, e sempre reconhecem que a liderança para o Senado ela é minha. 18 horas. Ouvimos então o pré-candidato ao Senado, Arthur Neto. E olha, a situação segue desfavorável, né, em todos os cenários pesquisados ao governador Wilson Lima, né, do União Brasil. Ainda mais agora nessa situação, não se sabe se ele chega ao segundo turno, já que o pré-candidato, né, Eduardo Braga, conseguiu então o apoio do ex-presidente Lula. Karime Carlão. Artemis, olha só, conta pra gente essa história aí, que a Federação do PSDB e Cidadania vai abrir mão de candidatos à federal. Amon Mandel, ele desistiu da candidatura porque parece que ele estava, né, com essa intenção aí de deputado federal, né? O que aconteceu aí, Arte? Carlão, fake news, o que a gente vai ver muito, né, nessa eleição. Bom, o vereador Amon Mandel postou, inclusive nas redes sociais, agora no finzinho da tarde, né, que ele continua pré-candidato, sim, a deputado federal. E ele disse o seguinte: boato improcedente, não sei quem anda espalhando isso e ligando para os veículos, mas não é verdade. E aí eu aproveitei e conversei com o presidente do Partido Cidadania, Elci Barroso, que afirmou que nada mudou. Ele conversou, inclusive, hoje à tarde também com o presidente do PSDB, Arthur Neto, e vamos ouvir, então, o que o presidente do Cidadania comentou sobre o assunto. A gente continua no nosso processo de ter a chapa de federal com 9 candidatos, que é o máximo permitido, e de 25 candidatos a estadual, que também é o máximo permitido na chapa de estadual. Então nada muda do processo que nós vimos fazendo. Então realmente essa notícia não procede. 18 horas. Bom, ouvimos então o presidente do Partido Cidadania, Elci Barroso. E como é que surgiram esses comentários, né? Foi justamente após a desistência de Conceição Sampaio, ela que era aí candidata, né, pré-candidata a deputada federal pela Federação Cidadania e PSDB. E aí se comentou que haveria também a desistência de Amor, porque isso acaba provocando aí uma fragilidade na candidatura dele, porque espera-se um
um coeficiente eleitoral de aproximadamente aí 220 mil votos nas eleições desse ano. Isso significa que para fazer uma cadeira em Brasília, a chapa do partido precisa fazer essa votação, e sem uma chapa realmente forte fica difícil chegar lá. Mas está tudo ainda muito indefinido, né? Karime e Carlão. Valeu, Artemisa. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. 18 horas. Olha só, o jogo eleitoral começa a tomar forma, hein? A partir de hoje, com o início das convenções partidárias, que são os eventos onde as candidaturas são oficializadas. As convenções seguem até o dia 5 de agosto, hein, Karime? Exato, Carlão. E oficialmente os candidatos podem realizar manifestações públicas, como distribuição de material de campanha, fazer comícios e reuniões para angariar votos, somente a partir do dia 16 de agosto, como explica a repórter Nathalie Moraes. O prazo segue o calendário eleitoral a partir desta quarta-feira. Até o dia 5 de agosto serão realizadas as convenções partidárias para escolher os candidatos às eleições deste ano. O procedimento é exigido por lei. Para muitos, é um pontapé inicial da campanha, como explica o cientista político Elcio Ribeiro. Vai ser primeiro batido o martelo sobre o candidato majoritário, quem os partidos vão de fato lançar para a presidência da República. Eu diria que nessas convenções já irá ser direcionado namoro e casamento. Namoro no sentido de perspectivas de apoio ao candidato majoritário e casamento no sentido de formar coligações. Eu só lembro que as coligações não valem nesta eleição para cargos proporcionais. Portanto, os partidos não podem se coligar para disputar os mandatos de deputado estadual e deputado federal. No cenário amazonense, cada partido poderá lançar até 25 candidatos à Assembleia Legislativa. Já a Câmara Federal, até 9 candidatos e um candidato ao Senado, além de candidato ao governo do estado. O partido que não fizer a convenção atendendo ao prazo fica sem candidatos no pleito de 2022. As convenções poderão ser realizadas em formato presencial, virtual ou híbrido. O candidato pode ser substituído em alguns casos, como destaca o cientista político Carlos Santiago. Se um candidato tiver o seu registro indeferido, renunciar ou falecer, os partidos poderão até fazer a substituição dele 20 dias antes das eleições. Isso é a regra. Mas se o candidato falecer nesse período, a regra de 20 dias não valerá. Se o partido político não cumprir a regra da cota de gênero, também enfrentará dificuldade. No caso de candidata mulher, ela só pode ser substituída por uma pessoa no mesmo gênero. A legislação eleitoral também proíbe a candidatura avulsa, ou seja, desvinculada da aprovação de um partido político, mesmo que a pessoa esteja de fato filiada a uma legenda. De acordo com a lei, após o período das convenções, os partidos têm até 15 de agosto para fazer o registro na Justiça Eleitoral. A campanha começa no dia 16. Somente a partir desta data será permitido pedir votos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h58, previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 85%. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,74%, cotado a R$ 5,46. O euro fechou positivo em 0,27%, a R$ 5,55. O Bitcoin também fechou em alta de 0,95%, aos R$ 127.976. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em leve alta hoje de 0,04%, aos 98.286 pontos. 18 horas.
Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A operação da Polícia Federal hoje no município de Jutaí deve alertar as autoridades da Justiça Eleitoral no Amazonas. Os fatos já revelados mostram a influência do crime organizado que atua nos garimpos da região no poder político de municípios do Amazonas. A Polícia Federal descobriu que garimpeiros pagaram propina em dinheiro e ouro dentro de um prédio da Prefeitura de Jutaí. A propina era paga em ouro ou dinheiro. O grupo acreditava que assim manteria a fiscalização afastada. As investigações envolvem diretamente o prefeito do município, Pedro Macário Barbosa, que foi afastado por decisão da Justiça. A Polícia Federal destacou ainda que toda atividade de extração de minério na região é ilegal e há suspeitas de que dinheiro do crime organizado que atua na região pode estar patrocinando candidaturas na eleição deste ano. Por isso, a atenção da Justiça Eleitoral deve ser redobrada. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Um beijo, até amanhã. Boa noite, gente. Boa noite. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.